Olá, meus queridos alunos, bom dia. Sandra, gostaria de dar só um recadinho para vocês antes de nós começarmos nossa aula a respeito dos para-cá que vocês têm enviado. Estou muito satisfeita, feliz. A Sandra consegue saber quem está mandando, visualizar a atividade de vocês. Continue fazendo as atividades, estudando, lendo a teoria, a matéria dada, a matéria estudada. Então, temos que fazer isso para que nós possamos aprender um pouco mais, certo? Hoje nós teremos aula de História do grupo 3, como o ser humano registra suas memórias? A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis. Memória, segundo diversos estudiosos, é a base do conhecimento. Como tal, deve ser trabalhada e estimulada. É através dela que damos significado ao cotidiano e acumulamos experiências para utilizar durante a vida. Em história, o estudo das diversas formas da escrita em diferentes lugares do mundo é realizado por arqueólogos e historiadores com base nas fontes históricas. Podemos observar aí nessa imagem dois homens, não se sabe se é um homem ou uma mulher, que a gente não consegue visualizar muito bem, mas eles estão fazendo uma pesquisa de campo, eles estão procurando por fontes históricas e eles fazem isso com muita cautela, com muito cuidado, para não destruir possíveis fontes históricas que eles possam haver a encontrar. O que são fontes históricas? São vestígios deixados pelas pessoas que viveram no passado. Muito do que sabemos sobre os povos antigos é resultado de fontes encontradas por pesquisadores. O termo fonte é compreendido como um documento que registra e comprova o vestígio do passado. Existem vários exemplos de fontes históricas. Restos de acampamentos ou aldeias indígenas, objetos de uso diário como vasos de cerâmica, copos, potes e jarros, pontas de flechas e lanças, vestimentas, produções artísticas como pinturas rupestres, tecidos e esculturas, ossos humanos de outros animais, fontes escritas como documentos, cartas. As fontes históricas são ferramentas importantes no processo de estudo e compreensão de aspectos essenciais dos povos do passado, como questões políticas, religiosas, econômicas e sociais. E nós podemos observar de uma construção que já está em ruínas, né? Que aparentemente nós podemos ver que ela deve ser num campo, um lugar mais afastado da cidade. Não se sabe se essa construção, se essa ruína, né, era alguma igreja ou algo parecido, né? Mas eles têm todo um cuidado de manter essas construções, acaba por ser um monumento, né, como uma fonte histórica. E ela remete a pessoas que ali viveram ou ali congregaram, se era uma igreja, né? Os costumes das pessoas. Tipo de fontes históricas. Elas podem ser desde artefatos arqueológicos a dispositivos eletrônicos. É importante que se compreenda que todos os tipos de fontes históricas são importantes para o desenvolvimento da pesquisa. Contudo, existe uma diferença de complexidade entre elas. As fontes históricas escritas consistem em documentos que possuem frases e textos. E alguns exemplos de fontes históricas aí abaixo, nós temos as cartas, discursos, leis, livros, letras de músicas, poemas, jornais, revistas, folhetos e vários outros. A escrita é uma fonte histórica, pois quando arqueólogos encontram documentos escritos nos mais variados alfabetos possíveis, abre-se a possibilidade de ler e tentar compreender as sociedades que produziram tais documentos. Quando eles encontram, né, eles têm todo aquele cuidado, porque o papel
uma coisa mais frágil, né? E levam para museus, locais onde eles podem organizar, muitas vezes acham pedaços, né? Para eles organizarem e deixar como uma fonte histórica. E o que eles têm que fazer? Eles têm que colocar em locais que não tem muita ventilação, para que aquilo não vire poeira. Então, os arqueólogos e historiadores, eles têm um processo cuidadoso com todas as fontes históricas, né? Principalmente os escritos, que são bem frágeis também. Ela é nos mais variados alfabetos possíveis, certo? Abre-se a possibilidade de ler e tentar compreender as sociedades que produziram tais documentos. Quando eles encontram documentos, eles querem saber como que as pessoas viviam. Isso pode ser em qualquer tipo de fonte histórica, né? Que muitas vezes as pessoas registram como viviam, os costumes, as crenças. Além disso, é possível visualizar as ideias e as mensagens neles escritas, inseridas. Isso ocorre porque a escrita nos possibilita essa percepção por meio de códigos. Fontes históricas orais. As fontes históricas orais são fontes que envolvem a fala. Em sociedades que a escrita não é dominada por todos os seus membros, como algumas comunidades indígenas, por exemplo, sua história é narrada e transmitida pela fala dos mais velhos. Assim, a memória do narrador se torna uma importante ferramenta para se construir a história que passa de geração para geração. Então, eles sentam, geralmente, em volta da pessoa, e os mais velhos vão contando relatos, histórias, lendas, mitos, e aquilo é passado de geração em geração. As fontes históricas orais permitem perceber como o grupo envolvido no fato passado vivenciou e percebeu o desenrolar dos acontecimentos. E aqui nós temos alguns exemplos de fontes orais. Lendas, como eu disse, mitos, relatos, documentários, entrevistas. E as fontes históricas materiais? São os vestígios do passado, deixados pelo homem. São as fontes mais amplas que existem, pois tudo que foi produzido pelo homem, desde a sua existência, é passível de pesquisa. Então, pode-se fazer uma pesquisa, é claro. Podemos exemplificar algumas fontes materiais, como esculturas, pinturas rupestres, pinturas, vestuários, cerâmicas, urnas funerárias com ossos humanos, pedras lascadas e polidas e monumentos. Hoje é possível encontrar sistemas silábicos que são relativos às sílabas ideográficas, que são compostos por elementos gráficos, os quais representam uma ideia ou um conceito, e por sistemas mistos. Os sistemas de escrita se originaram há muito tempo e desde então passaram por diferentes processos de evolução, como é o caso do nosso próprio alfabeto. A ortografia, que traz as regras para a escrita, passa por mudanças de tempos em tempos, né? A ortografia, muitas palavras que antes eram acentuadas, hoje não são. Então, de tempos em tempos, há uma mudança na ortografia. Ainda hoje, é possível encontrar sistemas silábicos que são relativos ao que a própria palavra já fala, sílabas, ideográficos, que ele tem elementos gráficos, os quais representam um conceito, ou uma ideia, um conceito, e por sistemas mistos. A Sandra colocou as respostas também para as perguntas que nós iremos fazer na aula nossa ao vivo. Então, se alguma criança faltar, não for possível assistir a aula, então pode recorrer aqui nas respostas, mas primeiro, faça a apostila. Veja o vídeo, parou aqui nas respostas, né? E vá para a sua apostila, resolva primeiro. Depois você vem só conferir para ver se está correto. Se tiver o sentido, a frase estiver um pouquinho diferente, mas o sentido estiver
for o mesmo, não tem problema. Se for uma coisa que foge muito, aí você tem que corrigir, certo? A Sandra ama vocês, façam a correção, estudem, eu conto com cada um de vocês. Eu amo vocês.